A mensagem das estrelas. Capítulo 1. A evolução segundo o zodíaco. É uma questão de conhecimento geral entre os místicos que o curso evolutivo da humanidade está indissoluvelmente ligado às hierarquias divinas que governam os planetas e os signos do zodíaco, e que a passagem do Sol e dos planetas pelos 12 signos do zodíaco marca o progresso do ser humano no tempo e no espaço. Portanto, não é de se admirar que no curso de suas investigações sobre o desenvolvimento espiritual da humanidade, os autores também tenham encontrado muita coisa relacionada com o zodíaco, que é a fronteira da nossa esfera evolutiva na atualidade. Tanta coisa que se tem percebido na memória da natureza, que lança luz às passagens obscuras da Bíblia, que muitas anotações foram feitas de tempos em tempos sobre os mais diversos pontos. Mas como coletar e agrupar essas observações dissociadas umas das outras em um todo vem sendo um grande problema há muito tempo. Mesmo agora os autores sabem e sentem que o que eles estão trazendo é apenas uma tentativa muitíssima débil de colocar diante dos estudantes aquele grande volume de fatos que chegaram até eles através da memória da natureza. Eles sentem, no entanto, que isso dará um novo e mais profundo significado aos velhos símbolos e que, se transmitirem o que já encontraram, eles se colocam em posição para receber mais luz. Quanto à figura evolução dos planetas, o livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos ensina: quando os seres de um planeta se desenvolvem até certo grau, o planeta converte-se em Sol, o centro fixo de um sistema solar. Se esses seres evoluem em maior grau ainda, aquele Sol alcança um máximo de esplendor, transforma-se em zodíaco, convertendo-se, por assim dizer, em matriz de um novo sistema solar. Dessa maneira, as grandes hostes de seres divinos confinadas no Sol adquirem liberdade de ação sobre um número maior de estrelas, podendo afetar de diversas maneiras o sistema que está crescendo dentro de sua própria esfera de influência. Os planetas, mundos portadores de seres humanos, dentro do zodíaco, estão constantemente sendo trabalhados por essas forças, de várias maneiras, de acordo com o grau de evolução alcançado. O nosso Sol não pode se converter no que atualmente é, enquanto não expulsou todos os seres insuficientemente evoluídos, incapazes de suportar o elevado grau de vibração e a grande luminosidade dos qualificados para aquela evolução. Todos os seres que se encontram nos diversos planetas ter-se-iam consumido se tivessem permanecido no Sol. O Sol visível é o campo de evolução de seres muito superiores ao ser humano, porém seguramente não é o pai dos outros planetas, como supõe a ciência material. Ao contrário, é uma emanação do Sol central, que é a fonte invisível de tudo o que é no nosso sistema solar. O nosso Sol visível é como um espelho em que se refletem os raios de energia do Sol espiritual. O Sol real é tão invisível como o ser humano real. Partindo desse ensinamento, é evidente que as grandes hierarquias espirituais que agora guiam nossa evolução executaram treinamento para tal em esquemas anteriores de manifestação e que o que elas estão fazendo agora, também nós o faremos algum dia para outros. Os mais avançados de nossa onda de vida humana já estão trilhando o caminho da iniciação e assim já alcançaram estágios muito superiores ao da atual humanidade em geral. Sabe-se que aqueles que passaram pela escola mercurial dos mistérios menores e se formaram pela escola dos mistérios maiores, agora estão preparando a evolução humana para o período de Júpiter. Eles tiveram acesso
a esse planeta por meio de uma de suas luas, que desse modo serve como um trampolim. Infelizmente, outros há que tomaram caminhos diferentes. Nós lemos no livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos que, assim como toda a população da Terra foi uma vez expulsa do atual Sol por causa de sua incapacidade de suportar as vibrações dos seres nele presente, atrapalhando desse modo a eles e a si própria, da mesma forma se tornou necessário, na época lemúrica, expulsar certo número de atrasados da Terra. Assim, nossa Lua foi lançada ao espaço para girar como um satélite em volta do nosso atual planeta. Esses desafortunados estão degenerando gradualmente, de modo que a seu tempo todos irão para o planeta Saturno, que é a porta para o caos. De lá serão expulsos para o espaço interplanetário, para aguardar o momento em que possa haver condições próprias à sua evolução futura em um novo sistema. Os portais da vida e da morte. Assim, o zodíaco e os planetas são como um livro, no qual podemos ler a história da humanidade durante eras passadas, nos dando também uma chave para o futuro que está reservado para nós. No famoso zodíaco do Templo de Dendera, Câncer não está representado como agora, nos dias modernos. Lá, ele é um besouro, um escaravelho. Esse era o emblema da alma e Câncer sempre foi conhecido, tanto nos tempos antigos, quanto entre os místicos modernos, como sendo a esfera da alma, o portal da vida no zodíaco, por onde os espíritos renascentes entravam em nossas condições sublunares. Ele é, portanto, regido apropriadamente pela Lua, o luminar da fecundação, sendo digno de nota que Capricórnio, seu oposto, é regido por Saturno, o planeta da morte e do caos, misticamente representado como o ceifeiro com a sua foice e ampulheta na mão. Esses dois signos opostos são, portanto, pontos cruciais no percurso da alma. Câncer e Capricórnio marcam, respectivamente, a ascensão mais elevada do Sol no hemisfério norte e o nadir de sua descida no hemisfério sul. Observamos que durante o verão, quando o Sol está na esfera de Câncer e dos signos próximos, a fecundação e o crescimento estão na ordem do dia. Contudo, quando o Sol está no sul, em Capricórnio, temos o inverno e a natureza morta. Os frutos do verão são, então, consumidos e assimilados por nós. Como um círculo dançante do Sol entre os 12 signos, determina as estações do ano quando em movimento direto, causando a germinação de miríades de sementes lançadas na terra, e também o acasalamento da fauna, os quais, dessa forma, avivam o mundo com as cores e sons da vida que se manifesta, deixando em outras ocasiões o mundo mudo, entorpecido e sombrio na escuridão do inverno, sob a influência de Saturno. Assim também, pelo movimento retrógrado e mais lento, conhecido como precessão dos equinócios, se produzem as grandes mudanças que conhecemos como evolução. De fato, essa medida precessional do Sol marca o nascimento e a morte das raças, nações e suas religiões, pois o zodíaco pictórico é uma representação simbólica de nosso desenvolvimento passado, presente e futuro. Capricórnio. Capricórnio, o bode, não é absolutamente um bode como o conhecemos, mas parte peixe e parte bode. Sua regência saturnina e o fato que ele recebe o Sol na aurora de cada ano novo, naturalmente e por analogia, o associa com o início das épocas precessionais. Ele representa o estágio em evolução que abrange a transição do peixe, passando pela forma anfíbia para a forma mamífera. A beligerância do bode é bem conhecida
e é um símbolo apropriado da luta pela existência, no qual o fraco perece, a menos que seja capaz de se distanciar de seus inimigos. Essa fase da matéria se expressa, às vezes, no símbolo quando desenhado em parte como peixe, em parte como antílope. Jacó, no capítulo 49 do Gênesis, abençoa seus filhos, que simbolizam os 12 signos. Ali ele fala de Naftali como uma corça deixada solta. Então, um símbolo muito apropriado de Capricórnio, pois quando o Sol lá se encontra, em cada solstício de dezembro, se inicia uma corrida através do círculo dos 12 signos, a qual precisa ser completada em determinado tempo, um ano. Sagitário. Quando o Sol deixa Capricórnio, por precessão, entra no signo de Sagitário, o qual é representado como um centauro no zodíaco simbólico, parte cavalo, parte homem. Isso demonstra apropriadamente o fato de que evoluímos através do estágio animal até o humano. O centauro está prestes a disparar seu arco, mostrando que o espírito humano procura alguma coisa em sua peregrinação pela matéria, que aspira algo que está além dela, como um ideal sublime, pois o arco aponta para cima, para as estrelas. Escorpião. O próximo passo no desdobramento humano não é tanto pelas linhas físicas, mas ao longo da linha mental. Sua natureza é mostrada pela passagem do Sol através do signo de Escorpião, que é pictoricamente representado por uma serpente ou um escorpião, emblemas da astúcia e sutileza. Fica claro, por esse símbolo, que a primeira faculdade desenvolvida pela humanidade infantil na mente foi a astúcia. E ainda vemos que esse é um traço característico das raças, classes e naturezas inferiores, mesmo entre a humanidade dos nossos dias. Libra. Contudo, quando o Sol entra no signo de Libra, a balança por precessão, o equilíbrio da razão dá a ele um novo começo no caminho da evolução, sob os cuidados dos instrutores divinos. O ser humano havia, naquela época, avançado até o ponto em que, por causa dessa nova faculdade, a razão podia ser totalmente responsável pelas leis da natureza e assim colher o que havia semeado, para que pudesse aprender a lição da vida por meio da experiência real, para que pudesse ser capaz de raciocinar sobre a relação entre a causa e o efeito, e com o tempo aprender a governar a si mesmo, a fim de progredir no caminho. Virgem. Então, sob a orientação das hierarquias espirituais focadas através dos signos de Capricórnio, Sagitário, Escorpião e Libra, seus atributos físicos, moral e mental foram adquiridos, e o ser humano foi equipado para começar o lado espiritual de sua evolução. O germe desse progresso está escondido na Virgem Celestial, o signo de Virgem, que é o veículo da Imaculada Concepção, a Mãe Celestial de Cristo. Não de um único Cristo, mas de muitos. Esse é um dos signos mais sublimes do zodíaco e um dos mais místicos, tão provido de significado oculto que não se pode avaliar sua real importância, a não ser quando contemplado pela luz interior da iluminação espiritual. Todos os anos, no solstício de dezembro, a Madonna Imaculada está em ascensão à meia-noite, quando o recém-nascido Sol começa a se levantar para cumprir a tarefa de fazer crescer o grão e a uva, para salvar a humanidade do frio e da fome, que inevitavelmente aconteceriam se ele permanecesse na declinação sul. O Sol é, portanto, um símbolo adequado do Salvador, nascido para alimentar seu rebanho com o pão espiritual da vida. Todavia, assim como precisamos ter olhos afeitos à luz para ver o sol, do mesmo modo Cristo deve nascer dentro de nós, para que possamos perceber a luz espiritual, no dizer de Ângelus Silesius. Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nasce dentro de ti, tua alma segue extraviada.
Olharás em vão a cruz do Gólgota, enquanto ela não se erguer dentro de ti mesmo. Portanto, pela passagem precessional do Sol através do signo de Virgem, o impulso germinal foi dado rumo ao nascimento de Cristo dentro do ser humano. O casamento místico do eu inferior com o eu superior, a Imaculada Concepção e a maternidade divina que alimentam no fundo do seio o Cristo recém-nascido, invisível para um mundo cético, são experiências verdadeiras de um crescente número de pessoas. E sem o protótipo celestial frutificado pela precessão solar, isso seria impossível. Nem nas eras passadas esse ideal foi compreendido em toda sua plenitude, e nem hoje. A causa disso será evidente quando considerarmos conjuntamente os signos opostos do zodíaco. Leão. Um grande futuro está reservado para o filho da Virgem Celestial. Atente para a maravilhosa profecia de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. A humanidade se elevará a uma altura espiritual maravilhosa, e isso está simbolizado pela passagem precessional do Sol pelo signo real de Leão, pictoricamente representado pelo rei dos animais, o leão. Isso é uma alusão apropriada ao rei da criação, que então incorporará as 3 grandes virtudes do mestre ser humano, as quais são força, sabedoria e beleza. É maravilhoso observar as várias fases das religiões dadas à grande raça ária semítica, desde quando foram chamados no último terço da época Atlante, até o fim da Era de Aquário, quando uma nova raça terá definitivamente nascido. Esse aspecto do zodíaco será o assunto das páginas seguintes. Iluminará muitas das mais obscuras passagens da Bíblia, o que só é possível por meio do estudo dessa ciência cósmica. Quando nós consideramos o zodíaco em seus aspectos religiosos e evolutivos, por meio dos 6 pares de signos opostos, em que os 12 signos podem ser divididos, começamos também com Câncer e Capricórnio, pela razão mencionada anteriormente, a saber, que esses são os pontos solsticiais, onde o Sol alcança suas declinações mais alta e mais baixa. Assim, considerando, descobrimos que existem 2 conjuntos de 3 pares de signos, sendo que o primeiro é Câncer e Capricórnio, Gêmeos e Sagitário, Touro e Escorpião. Nesses pares de signos, podemos ler a história da evolução humana e da religião, no princípio, meio e mais recente terço da época Atlante. Nos outros 3 pares de signos, Áries e Libra, Peixes e Virgem, Aquário e Leão, encontramos a chave para o desenvolvimento do ser humano durante a época Ária. Essa também é divisível em 3 períodos distintos, a saber, a Era de Áries, de Moisés a Cristo, que está sob Áries Libra, Era de Peixes, que abrange os últimos 2000 anos sob o catolicismo de Peixes Virgem, e os 2000 anos que estão à nossa frente, chamada de Era de Aquário, em que os signos de Aquário e Leão serão iluminados e vivificados pela precessão solar para a elevação do Filho do Homem, Aquário, pelo Cristo interno, o Leão de Judá, Leão, à condição de super-homem. Entretanto, não se deve pensar que a época Atlante durou apenas enquanto o Sol por precessão passava por Câncer, Gêmeos e Touro. Um período de apenas 6.000 e poucas centenas de anos. Longe disso. Mas há as espirais dentro de espirais e recapitulações ocorrem nas épocas e raças, de modo que podemos saber qual é o destino geral observando a passagem do Sol por esses signos, e com isso levando em consideração seu significado e simbolismo. Pode-se dizer também que quanto mais progredimos, menores se tornam as espirais, e mais curto o tempo em que determinado aperfeiçoamento é conseguido.
por causa da proficiência que alcançamos em eras anteriores, e por conseguinte é extremamente provável que a presente etapa seja a última, que a vindoura era de Aquário seja o último dia da escola preparatória, que nos adaptará à nova era, a sexta época, e que isso começará quando o Sol, por precessão, entrar em Capricórnio. Isso, naturalmente, poderia significar que o segundo advento deve ocorrer um pouco antes daquele tempo, e embora nos pareça que muitos sinais o estejam indicando, tudo ainda é mera suposição, podendo ser até que não haja nenhuma verdade nisso. Pelo que sabemos, milhares de pessoas têm sido enganadas em todas as eras por pensarem que Cristo logo estaria aqui. É, contudo, melhor esperar isso do que pensar, como alguns, que tal nunca acontecerá. Nesse caso, o grande dia nos encontraria despreparados e seríamos achados entre os atrasados, os que não estão prontos para participar das núpcias do eu superior com o eu inferior, porque lhes falta o corpo-alma, a veste nupcial necessária para vesti-los. Câncer Capricórnio. A passagem do Sol por precessão através da esfera de Câncer com o seu signo oposto Capricórnio designa a terça parte mais remota da época Atlântida, que foi intensamente aquoso, porque toda a Terra estava coberta por um denso e úmido nevoeiro, e os Nibelungos, os filhos da névoa, viviam então nas depressões da Terra. Câncer não era representado pelo mesmo símbolo que é atualmente. Antigamente, ele era pictoricamente representado por um besouro ou escaravelho. Essa era a assinatura da alma, pois naquela época a humanidade era muito menos corpo do que alma. O signo de Câncer é aquático em sua natureza, e a parte peixe de Capricórnio, o signo oposto, também ajuda a simbolizar aquele estado de vida sob a água. Quando o Sol, por precessão, atravessava o signo aquático de Câncer, a Lua, o astro da fecundação, indica misticamente aquele período de germinação, quando os seres humanos começaram pela primeira vez a exercitar a função criadora, sob o domínio do desejo inculcado pelos espíritos luciferinos. Assim, eles abriram o portal da vida física através de Câncer e se desviaram para a esfera terrestre. Mas do lado oposto estava Saturno, o regente de Capricórnio, pronto para matá-los com uma foice e conduzi-los pelo portal da morte de volta aos reinos espirituais, onde estariam no seu lar. Capricórnio era o oposto de Câncer e incorporava o ideal de que, assim como o bode escala as montanhas, também o ser humano devia deixar as depressões da Atlântida e emergir da névoa. Gêmeos Sagitário. Nossa condição durante a segunda das três partes da época Atlântida é ilustrada pela passagem do Sol através do signo de Gêmeos. Os Gêmeos, que apropriadamente representam a humanidade infante, durante esse tempo a divisão de alma para alma pelo véu da carne, que chamamos corpo, se tornou mais evidente, pois a atmosfera já havia clareado consideravelmente e as faculdades do espírito se haviam concentrado mais no seu instrumento físico. Com essa ilusão do eu pessoal, imediatamente surgiu a ideia do eu e tu, do meu e teu, e os interesses individuais começaram a entrar em conflito com os dos outros, de modo que uma tragédia como a que foi registrada entre Caim e Abel se tornou possível. Nem o derramamento de sangue foi confinado aos seres humanos, pois a Bíblia nos informa que Nimrod era um poderoso caçador. Esse ideal bárbaro estava expresso no centauro celeste Sagitário, com o seu arco e flecha. Contudo, esses dois pares de opostos, Câncer Capricórnio e Gêmeos Sagitário, podem ser considerados hieróglifos pré-históricos de um desenvolvimento alcançado em anos siderais muito remotos, embora nem por isso menos importantes. Os nossos próprios tempos, com o desenvolvimento que lhes foi destinado, são representados simbolicamente por dois pares de signos em uma cruz fixa.
o touro, o leão, a serpente e o ser humano. Por essa razão, os dois pares de opostos constituídos pelos signos fixos, touro e escorpião, e leão aquário, são mencionados na Bíblia. E também podemos constatar que nossos modernos sistemas de religião estão cheios de alusões aos três pares de opostos, Áries Libra, Peixes Virgem e Aquário Leão. Esses três pares de opostos são, como já dissemos, símbolos do desenvolvimento na primeira das três partes da época ária, quando o Sol, por precessão, percorreu o signo de Áries. Na segunda parte, quando o Sol, por precessão, se encontra em Peixes. E durante a última das três partes, quando o Sol percorrerá o signo de Aquário. Depois, o ponto solsticial Capricórnio verá a inauguração de um novo ciclo, ou era. A preparação espiritual para esse desenvolvimento começou cerca de 13.000 anos antes de Cristo, quando o Sol, por precessão, estava no signo de Libra, a balança. Pela última vez, e diferentes fases dessa impregnação germinal das pessoas, que então viviam, tiveram prosseguimento durante a viagem precessional do Sol por Virgem e Leão, culminando em Câncer, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, quando a última parte da Atlântida foi totalmente destruída pelas águas, de acordo com o relato dos sacerdotes egípcios a Platão. E podemos ver atualmente como os ideais germinais dados à humanidade naqueles remotos dias cresceram e floresceram, se convertendo em fatores de desenvolvimento humano e padrões espirituais da maior importância. Touro e Escorpião. Na última terça parte da época Atlante, o egoísmo havia se desenvolvido a um grau muito maior que antes. A visão espiritual estava perdida para a grande maioria das pessoas, as quais então viviam inteiramente no plano material e se vangloriavam especialmente por suas posses materiais. O touro foi muito adequadamente venerado por aquelas pessoas, sendo um emblema da fortaleza necessária para conquistar o mundo material. Devido à sua prodigiosa força, ele era de uma ajuda inestimável em todas as suas tarefas. O provérbio sobre as panelas de carne do Egito serve até hoje para mostrar com que abundância aquele animal lhes supria a necessidade física de alimento, sendo o leite da fêmea também um elemento importante da dieta. Possuir muito gado era, portanto, ardorosamente desejado na antiguidade pelas nações novas. E a veneração ao touro foi inaugurada sob a precessão solar através de Touro, nos primórdios dos grandes anos siderais, e prosseguiu até tempos relativamente modernos, quando o Sol, por precessão, atravessou o signo de Touro celestial pela última vez. Naquele ponto em que o Sol entrou no signo do Cordeiro, Áries, as religiões arianas foram inauguradas. A religião do Cordeiro deve predominar no próximo grande ano sideral, enquanto o Sol, por precessão, percorrer os 12 signos do zodíaco, assim como a religião do Touro predominou durante o ano celestial anterior, desde quando o Sol entrou em Touro até o momento em que deixou esse signo em sua passagem seguinte. Novas religiões, porém, não são de início reveladas em toda a sua plenitude. Elas principiam e passam por um longo período de gestação, antes de que a religião que as precede terminar sua existência material. E, similarmente, uma religião antiga, prestes a ser extinta, sobrevive muito tempo depois que a religião que a sucedeu se torna a fonte principal para a elevação da humanidade. Os semitas originais, escolhidos para inaugurar a veneração ao Cordeiro, Áries, durante a época ária, foram retirados do Egito, o lar do touro, entretanto não do nosso Egito moderno. A história do faraó, que se esforçou para evitar a imigração deles e acabou afogado, é referência da Atlântida, que submergiu milhares de anos antes de Moisés, que fugiu com os israelitas através do Mar Vermelho. Os fatos por trás dessa história são que uma multidão de pessoas deixou a terra onde o touro era venerado, Atlântida ou Egito, cujos habitantes se afogaram.
a fim de procurar uma terra prometida para além das águas que haviam tragado uma nação ímpia. Uma vez lá, se dedicaram a venerar o cordeiro, Áries, que fora sacrificado no Egito, Atlântida, através do seu sangue. Esses pioneiros foram poupados da morte, e assim o cordeiro foi sacrificado desde a fundação do atual mundo, que nós chamamos de época ária. A fuga de Noé apresenta outra fase do mesmo acontecimento, quando relata que a névoa sobre Atlântida se condensou em chuva e inundou as depressões da terra, o que então resultou em uma atmosfera clara, na qual o arco-íris foi visto pela primeira vez no início da nova era, a época ária, quando foi estabelecida uma nova aliança com os pioneiros da nação que acabara de nascer. A Atlântida era o lar do touro, e quando o sol, por precessão, saiu desse signo pela última vez, a religião do cordeiro, Áries, foi definitivamente inaugurada. Daí em diante, a veneração do touro foi revogada, e quando alguém da raça pioneira, retirada da antiga dispensação Atlante pelo sangue do cordeiro Áries, se desviou e venerou o bezerro taurino, agiu contrariamente à lei do progresso, se tornando um idólatra e uma abominação para as hierarquias divinas, cuja tarefa foi guiar essa raça durante as eras que precederam o advento de Cristo. Por causa das repetidas transgressões, muitos se perderam, e esses são os judeus de hoje, os quais ainda conservam seus traços atlantes. Veja mais detalhes no livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Sem a chave astrológica, a Bíblia é verdadeiramente um livro fechado. Contudo, com essa chave, a situação é diferente. No Velho Testamento é feita referência às duas classes de animais: touros, que eram os taurinos, e cordeiros e bodes, que eram os arianos. Esses últimos eram usados em sacrifícios. As rolinhas eram permitidas como uma concessão à pobreza. Todos os principais personagens da velha dispensação eram pastores arianos. E o próprio Cristo também anunciou a si mesmo como o grande pastor. No Novo Testamento encontramos outro animal, a que se deu grande importância: o peixe. E os apóstolos foram chamados para serem pescadores de homens. Porque então o sol, por precessão, se aproximava da cúspide de peixes, os peixes. E Cristo falou do tempo que o Filho do Homem, Aquário, deveria vir. Assim, nossa jornada evolutiva está mapeada nas alusões astrológicas ocultas da Bíblia. O estudante tem agora uma noção da marcha dos acontecimentos e que é bom ter em sua mente. Jesus pregava às multidões por meio de parábolas, mas explicava os mistérios do reino a seus discípulos. São Paulo dava carne espiritual aos fortes, mas o leite da doutrina dava às multidões, pois sempre houve um lado esotérico e outro exotérico em cada religião. Tomando o touro, o signo do touro, para simbolizar a veneração daquele animal, como praticada no Egito, na Pérsia e em outros países naquele tempo, veremos então que o signo oposto, Escorpião, simboliza a doutrina esotérica do sacerdócio, que eram os guardiões dos antigos mistérios atlantes. Com relação a isso, notamos primeiramente que o signo de Escorpião está representado no zodíaco pictórico por um escorpião ou por uma serpente, e gostaríamos, portanto, de inculcar, em especial na mente do estudante, que o escorpião tem seu ferrão na cauda, enquanto a serpente tem seu veneno nos dentes. Isso é muito significativo, como veremos a seguir. Procurando a palavra serpente na Bíblia, descobrimos que existem cerca de 7 palavras que foram traduzidas como tal. No entanto, uma delas, que foi emprestada do Egito, é Naja. Essa palavra é encontrada nas antigas placas dos velhos
templos do Egito, onde Osíris, o deus Sol, é saudado ao emergir da profundeza primordial. Ele então foi coroado com glória e ostenta o Uraeus Naja, um emblema de sabedoria cósmica. O Uraeus era parte do corpo de uma serpente, com uma cabeça representada como saindo de um ponto da testa, logo acima do nariz, onde o espírito humano tem seu assento. E Cristo, portanto, se referia aos antigos iniciados serpente, como dizia: sede sábios como as serpentes. No antigo Egito, o rei usava uma coroa adornada com uma serpente dupla, Uraeus ou Naja, que parecia se projetar de sua testa, quando a coroa estava em sua cabeça. Isso simbolizava o fato de que ele exercia o duplo cargo de rei e sacerdote, em virtude de sua sublime sabedoria. Na Índia, também os guardiões dos ensinamentos de mistérios eram chamados Najas ou serpentes. No Edas islandês, ou Vedas do Norte, Siegfried, o buscador da verdade, mata a serpente, prova seu sangue e então se torna sábio. Para podermos compreender o que foi dito acima, que a serpente é o símbolo da sabedoria, não é nem necessário sairmos de nossa própria religião, pois o próprio Cristo disse: sede sábios como as serpentes. A serpente não é certamente suficientemente sagaz para garantir um significado literal desse dito. No entanto, se compreendermos que quando o fogo criador se eleva através da medula espinhal serpentina, fazendo vibrar o corpo pituitário e a glândula pineal que ligam o ego aos mundos invisíveis, de despertando um sentido oculto, a alusão é perfeitamente clara. Há, porém, uma fase inferior de desenvolvimento espiritual, simbolizada antigamente pela colocação do Uraeus ou serpente no umbigo, para mostrar que as faculdades mediúnicas no plexo solar haviam sido desenvolvidas. A mediunidade é uma fase negativa da visão ou da audição espiritual, se possuída por uma pessoa que, sob controle de uma inteligência externa, faz profecias. Essa fase indesejável de evidência foi representada no zodíaco pelo símbolo do escorpião, que tem o ferrão na cauda. No iniciado serpente, o fogo cósmico criador foi impelido para cima, através da cabeça, para servir a um fim espiritual. No médium, a energia criadora é expressa para objetivos egoístas e sensuais, através do órgão procriador, regido por escorpião. No ponto entre as sobrancelhas, de onde se projeta a serpente da sabedoria, está o assento da vida, enquanto tudo que nasce do útero está sujeito ao ferrão da morte, contido na cauda do escorpião. Se agora, de posse dessa informação, nos voltarmos para a Bíblia, veremos que muitas coisas antes obscuras se tornarão claras. Conforme o que foi visto, a palavra egípcia para Uraeus, ou serpente, é Naja, e foi adotado pelos israelitas, que expressava a faculdade negativa da mediunidade com o acréscimo do sufixo feminino ot, resultando assim em Nayot, enquanto os que eram capazes de funcionar conscientemente nos mundos espirituais acrescentaram a terminação positiva masculina e plural in, pelo que eram chamados Naim. Sabendo disso, se lermos os capítulos 19 do primeiro livro de Samuel, logo veremos que o incidente narrado ali era de natureza mediúnica. Davi passara a temer Saul, de maneira que foi com Samuel a Naiote. Os tradutores da Bíblia supunham ser isso um lugar, talvez uma vila com esse nome. Entretanto, se fosse esse o caso, a denominação se devia ao fato de as pessoas que ali viviam serem Naiot, ou médiums. No capítulo em apreço, eles foram chamados profetas. E é significativo o fato de, logo ao chegar a esse acampamento, as pessoas começarem a fazer profecias ou a falar, tomadas de delírio. Até Saul, que também fora até lá ansioso para se livrar de Davi, pois queria assassiná-lo,
foi tomado pelos espíritos e profetizou, para surpresa de todos os presentes. O Novo Testamento diz que Cristo foi para a cidade de Naim e lá ressuscitou o filho de uma viúva. No Testamento latino, essa cidade não foi chamada de Naim, mas Naim. E é muito significativo que todas três, Naim, Naiot e Endor, que se acredita tenha vivido a feiticeira que ajudou Saul, se localizassem no mesmo lugar, perto do Monte Tabor. Todo maçom sabe que os membros daquela ordem são chamados filhos da viúva. E de fato a Bíblia diz que Hiram Abif, o construtor mestre do Templo de Salomão, era filho de uma viúva, um artífice habilidoso. Não podemos repetir aqui a lenda maçônica que explica a razão disso. Isso é explicado no livro Maçonaria e Catolicismo e também em nossos livros sobre a filosofia Rosa Cruz. Contudo, é suficiente dizer que na história da Bíblia a qual nos referimos, temos um dos Naim, o filho da viúva, ou iniciado da antiga escola da serpente, pois os sacerdotes do Egito eram Freemason, filhos da luz. Cada um tinha interiormente a antiga sabedoria da serpente. Contudo, como uma nova religião estava sendo inaugurada, era necessário elevar os antigos iniciados aos mistérios da era que estava entrando. Portanto, Cristo, o Leão de Judá, Senhor do novo reino, foi até o filho da viúva de Naim e o ressuscitou com as garras potentes da pata do leão. Podemos ainda ressaltar aqui que o primeiro iniciado sob o novo sistema foi Hiram Abif, o mais elevado iniciado do antigo sistema, e que por meio da nova iniciação que lhe foi ministrada por Cristo, se tornou um cristiano, comprometido em carregar a rosa e a cruz, símbolos dos ensinamentos dos novos mistérios do mundo ocidental, pelo que lhe foi dado o nome simbólico de Christian Rosenkreuz. Assim, a partir do momento em que o Sol, por precessão, entrou no signo de Áries, tanto se tornou um crime para o povo escolhido venerar o touro exotericamente, como também compartilhar da sabedoria esotérica da serpente. Pela mesma razão, é idolatria as pessoas do Ocidente adotarem religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo e outros ensinamentos afins. Porque na época ária, somente as religiões arianas, as religiões do Cordeiro, produzem efeito adequado sobre a evolução humana. Todos os sistemas anteriores são prejudiciais às pessoas do Ocidente. E com o tempo, também os que agora estão no leste, os orientais, serão forçados a adotar essa religião. Caso contrário, ficarão muito atrás na evolução. Áries Libra. A época ariana pode ser dividida em 3 eras, embora todas servidas pela religião do Carneiro. A primeira divisão abrange a era em que o Sol, por precessão, atravessava o signo de Áries, o Carneiro. Jesus nasceu quando o equinócio vernal estava em torno de 7 graus de Áries. Assim, os 23 graus que ficaram do outro lado pertencem ao período do Velho Testamento, quando o povo escolhido estava em cativeiro e perdido no deserto do mundo. A nova religião não havia ainda encontrado seu lugar. Então veio Cristo e inaugurou definitivamente o novo ensinamento. Ele não veio para destruir as antigas profecias e a lei, mas para nos dar alguma coisa mais elevada, quando elas forem cumpridas. O signo oposto a Áries é Libra, a balança ou equilíbrio da justiça. É-nos dito, portanto, na nova religião, que virá um dia de julgamento, quando Cristo surgirá para dar a cada ser humano aquilo que merecer pelos atos praticados com o corpo. Peixes virgem. Cristo foi o grande pastor, mas chamou seus discípulos para serem pescadores de homens, pois o sol por precessão estava saindo do signo do Carneiro e entrando no de Peixes, o signo dos peixes. Por conseguinte, uma nova fase da religião ariana estava começando. A mitra do bispo tem também o formato da cabeça de um peixe. O Novo Testamento, pois, não menciona o touro ou o carneiro, mas inúmeras,
são as referências aos peixes. Também encontramos a Virgem Celestial proeminente e a espiga de trigo da Virgem é o pão da vida, a ser conseguido somente através da pureza imaculada. Por isso, Cristo alimentou a multidão com peixes e pães, virgem. Antes de Cristo, a nova religião do Carneiro, Ares, não poderia ter obtido apoio. Moisés, o antigo líder, não pôde conduzir o povo escolhido até a terra prometida. Isso foi reservado a Jósua, o filho de Nun. Jósua é Jesus, em hebraico, e a palavra hebraica Nun significa peixe, peixes. Foi vaticinado dessa forma que a religião do Carneiro haveria de se projetar durante a passagem do Sol por precessão através do signo de peixes, os peixes. Essa profecia vem se cumprindo, pois durante 2000 anos que passaram, desde o nascimento de Jesus, a religião ocidental tem sido ensinada por sacerdotes celibatários, os quais adoram uma Virgem Imaculada, simbolizada pelo signo celestial de Virgem, o signo oposto a peixes. Esses mesmos sacerdotes também apreciavam comer peixe, mas proibiam o uso da carne em certos dias. Quando os filhos de Israel abandonaram os caldeirões de carne do Egito, onde o touro era sacrificado, deixaram-no pelo sangue do cordeiro. Na dispensação de peixes, porém, o derramamento de sangue não é mais apreciado, de forma que comer carne em certas ocasiões é considerado pecado. Pois agora o ser humano aprende que deve renunciar aos prazeres da carne, bem como ao desejo de comer carne. Esse ideal foi tentado sob a dispensação ariana, quando o povo escolhido ainda se encontrava no assim chamado deserto, mas sem sucesso. Eles não tinham o maná celeste. Contudo, o ser humano agora está sendo afastado das práticas do canibalismo, e nos 700 anos que faltam para a Era de Aquário introduzir-se definitivamente, nós faremos, com toda a probabilidade, grandes progressos, tanto vencendo a luxúria da carne quanto a vontade de se alimentar dela. Pois Virgem, a Imaculada Virgem Celestial e as espigas de trigo contidas no signo mostram esses dois ideais como proveitosos ao crescimento anímico na era atual. Júpiter, o planeta da benevolência e da filantropia, regente de peixes, tem sido um fator proeminente na promoção do altruísmo durante os 2 últimos milênios. Aquário-Leão. Disse com frequência e acertadamente que o menino é o pai do ser humano. Segundo o mesmo princípio, podemos dizer que o filho do homem é o super-homem. Portanto, quando o Sol, por precessão, entrar no signo celestial de Aquário, o aguadeiro, teremos uma nova fase da religião do Carneiro, exotericamente, e o ideal pelo qual lutaremos é mostrado no signo oposto, Leão. A Lua, habitat do autocrático regente de raça e legislador Jeová, é exaltada em Touro, signo do Touro, pelo que todas as religiões de raça, mesmo na fase mosaica da religião ariana do Carneiro, exigiam o sacrifício de uma vítima para cada transgressão àquelas leis. Mas como o Sol é exaltado em Áries, quando o grande espírito solar Cristo veio como um sumo sacerdote da religião ariana, aboliu o sacrifício de outros ao oferecer-se, ele próprio, como um perpétuo sacrifício pelo pecado. Voltando os olhos para o ideal materno de Virgem durante a Era de Peixes, e seguindo o exemplo do sacrifício de Cristo, a Imaculada Concepção torna-se uma experiência real para cada um de nós, e Cristo, Filho do Homem, Aquário, nasce dentro de nós. Assim, gradualmente, a terceira fase da religião ariana será introduzida, e um novo ideal será encontrado no Leão de Judá, Leão. Coragem nas convicções, força de caráter e virtudes semelhantes farão então do ser humano verdadeiramente o rei da criação.
merecedor da confiança e do crédito das ordens de vida inferiores, como do amor das divinas hierarquias superiores. Essa mensagem, a mensagem mística da evolução do ser humano, está marcada em caracteres de fogo no campo celestial, onde aquele que busca pode ler. E quando estudarmos o propósito revelado de Deus, aprenderemos, por nosso turno, a ajustar-nos inteligentemente a tais desígnios, apressando assim o dia de nossa emancipação do constrangedor ambiente atual para a liberdade perfeita de espíritos livres, elevados acima da lei do pecado e da morte, através de Cristo, o Senhor do amor e da vida. Cabe a nós decifrar essa mensagem e desvendar o enigma do universo.